Da profundeza das águas, de um simples córgo faz rio. Da imensidão que deságuas, onde estás, desvario? Quando nasceste na serra, foste ribeirinha e açungui. Quando tornaste ribeira, nesse momento eu nasci. Sou a cadência das águas, desembestado nas pedras, redemoinhos e mágoas. Profundidade obscura, sou a fartura da pesca, fecundidade ao cio, sou a força que te guarda, eu sou a alma do rio. Mas se sangrar em meu corpo, e se tomarem minhas águas, se turvarem minhas vistas, se eu não vir mais as garças branquejando-me às tardes, se eu perder o movimento, se eu não puder enxergar o balé das folhas ao vento, cantando nas folhas de uvar. Porém nada disso é impossível sem a incontestada força que vive entre os barrancos, que brota dos ribeirões, que se esconde como uma joia tal imaculado dobrão, que pena como uma chama desprotegida a fio, que mora na fortaleza do peito, da alma do rio. Portanto, então, todos os viventes que habitam a face desse rio, portanto, então todas as árvores das mais infante a secular, portanto, todos os guerreiros, todos herdeiros de Zumbi, novena então a São Gonçalo, peçam a Santa dos Pretos, a Senhora Mãe do Livramento, ao Bom Jesus de Iguape, ergam a espada de Ogum, peçam a todos os ancestrais que navegaram nessas águas, protejam a alma do rio. Praticamente aqui é assim, quando é dia de missa, um traz uma coisinha, outro traz outra. Sempre um traz uma coisinha para o almoço, outro traz uma coisa, outro traz uma coisinha. Sempre ajuda no almoço. É que a menina estava falando ali para, né, trazer um prato. Mas é isso aí, desde o nosso antepassado foi coisa que já acontecia aqui. Eu já percebo assim, porque quando fica um tempo sem chuva, o rio baixa. Tem lugar aqui subindo o rio aqui em cima, que a gente passava pelo um regate. Chamava-se um regate. Hoje você já não passa mais. Ele misturou com a ilha. Mas anda mais por fora. Antigamente era tudo no remo, tudo canoa. Nossa, até hoje ainda tem gente que tem canoa. Como o compadre Gentil ainda anda de canoa também, né? Esse meu irmão que tá fazendo um mês que você foi embora, ele andava de canoa. Tem a canoinha dele lá no porto dele. Ele andava de canoa ainda. E como você diz, é uma coisa que está se perdendo porque os mais novos já não sabem remar mais. Tinha minha tia Clotilde, ela morava ali, ó. Tinha a casa dela ainda, aquela fornalha no tempo dela ainda. Foi feito, já faz um tempo que foi feita aquela fornalha ali. E a casa dela caiu. Mas todo mundo que vinha era hospedado na casa dela.
E foi uma cultura que os pais, os avós dela deixaram para ela. De acolhimento. Poder de acolhimento. Era uma família muito acolhedora, sabia? Aí meus avós, às vezes vinha gente de Poranga, não dava para chegar até lá no Pardo, onde eles moravam, no Arthur do Caminho, o que eles faziam? Ah, vamos dormir na casa de compadre Antônio com o Virgínia. Amanhã nós, de cedo, nós pega a canoa e não sabe. E era tudo remando canoa. Este ano de 2025, a Igreja Católica do Brasil, dentro do período da Quaresma, né, apresentada pelos bispos, trouxe esse tema social, né, fraternidade e ecologia integral. E o lema, Deus viu que tudo era bom. A Igreja se preocupa não só com a parte religiosa e espiritual, mas também com a casa comum, né, que é o meio ambiente. Porque se a gente não cuida do meio ambiente, o que será da humanidade daqui a um tempo, né? Então a Igreja ela traz como ponto fundamental também na sua missão a conscientização, né, das pessoas de modo geral a cuidar do meio onde a gente vive, né? A água, a natureza de modo geral, né? As árvores, a plantas, os animais, né? A floresta e assim por diante. Eu sou de origem quilombola, né? Quilombo São Pedro, aqui do município de Eldorado. O povo tradicional que vive na roça, ele sabe muito bem, sem, como que eu posso dizer, sem ninguém ter falado para eles, digamos assim, eles sabem conviver muito bem harmoniosamente com a natureza. Tanto é que na maioria das comunidades tradicionais, aonde tem ali o povo originário, a gente não vê nenhum lugar degradado, né? Eles sabem trabalhar a terra de modo que não cause grandes estragos para a natureza, né? Eles trabalham no local, depois eles deixam aquele local descansando, vão trabalhar no outro lugar, né? Por isso que é importante a sociedade, né, o povo da cidade, ouvir essa sabedoria dos antigos, né? Que é algo que eles trazem já dos antepassados deles, né? Então é um cuidado com a natureza, sem mesmo, às vezes, eles têm a consciência, mas naturalmente eles cuidam da natureza devido ao seu estilo de trabalho, que não é um trabalho que danifica, né? Mas é um trabalho que faz com que se renove a própria natureza. Porque a água é uma coisa essencial, né, da vida humana. Precisamos dessa água, né? E que representa o rio, que passa bem perto aqui próximo, né? Rio Ribeira, chamamos de Inhacã, que muito tempo passado existiu um caminho chamado Peaberus, caminho que nós chamamos de Anhemumburu, porque era um caminho era muito perigoso, desafiador, e saía do Planalto Central, esse caminho, né? E há várias ramificações, né? Tem um aqui que desce, em Curitiba hoje, e outro em Florianópolis, né? Que os Guarani ocupavam todo esse espaço, e também descia a Cubatão atual hoje, que tem um caminho chamado Anhemumburu.
a água, ela representa porque a água também é um caminho. Um ser vivo, ser que dá o caminhos, né, ao pensar do Guarani com o rio, essa relação. Porque o rio, ela tem vida, ele se movimenta constantemente, ele não para. Então, essa como se fosse o nosso sangue entre a veia. Então, nós temos uma consideração muito assim, relevante, né, para esse rio. Não é só o Rio Ribeira, mas todas as nascentes, né? Quando Deus criou o mundo, essa cosmovisão guarani, quando Nhanderu criou o mundo, não foi 7 dias, não foi um mês, são 12 luas. Em 12 luas, Nhanderu fez o mundo. E criou 5 nascentes mais importantes. Hoje temos vários rios após, né, muitos anos depois, vieram vários vertentes, né? Iwu, nós chamamos de Iwu, e nascem vários rios. Mas Nhanderu criou somente 5 nascentes mais importantes. E a água do Ribeiro, uma coisa interessante que nós chamamos de Iguaá. Por que nós chamamos de Iguaá? Porque o chamado de rio Iguaá? Porque esse rio chega ao mar. Então, a gente daqui pegava os rios para chegar no mar. Esse encontro das águas com o mar nós chamamos de Iguaá. Né? Hoje o indígena não consegue falar Guarani, daí fala assim Iguape, né? Que fica mais fácil, né? Iguape, né? Do que Iguaapa. Então essa é a história, né? Quando se fala em Ribeira, a gente pode remeter, vamos começar lá na entrada dos portugueses no Brasil, né? A primeira estrada oficial do Brasil foi o Rio Ribeira. Os portugueses chegaram ali em São Vicente e tal, vamos entrar nesse sertão, usaram o Rio Ribeira. Então foi a primeira estrada que teve oficialmente. Logicamente o Rio Ribeira existe barreiras, né? Igual o Varadouro, por exemplo, que ele não é navegável, você não consegue passar naquela época de bote, né, de canoas. Hoje é bote, naquela época canoas de um pau só, que era aquelas árvores enormes, cortar e fazer uma canoa. Guapuruvu? Exatamente. Então eles começaram a subir. Nisso começaram já a encontrar a mata tensa, né, tranquilo. Daí começou a questão da exploração do minério, principalmente do ouro. Daí começa oficialmente o governo imperial a abrir as picadas, que mais tarde se tornaria estrada de tropa. Mas no primeiro momento é picadas. São as picadas. A primeira picada foi de Iporanga até Mina de Santo Antônio de Apiaí, que hoje é o município de Apiaí. Depois teve a picada de Apiaí até Docas, que hoje é Itaoca. Ali tem um porto muito importante do século XIX para o século XX, que é conhecido, tem até nos mapas, até 1930 aparece nos mapas aí, no Porto das Mulatas. Esse porto é que tinha a travessia da troca de mercadorias do estado de São Paulo, da 5ª comarca de São Paulo, com a região sul, que seria Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Porque a Capela de Ribeira, ela ia até 1852, até o bairro Alto, Atuba, em Curitiba. Essa era a região da Capela da Ribeira, por isso que é o nome, porque é essa capela que está aqui na Ribeira, que era a Capela da Ribeira, a Capela da Matriz de Santo Antônio de Apiaí. E ela, nessa época, a área tão grande que ultrapassava quilômetros e quilômetros de mata, né? Daí que foi surgindo daí a questão do encontro com o Paranaguá do Porto, que a primeira estrada antiga dali é a Estrada Graciosa, que está dentro do Vale do Ribeira, né? Que a gente pode, se tiver um estudo maior, a gente vai ver que nós temos ligação também com as picadas com a Estrada Graciosa, porque saía do Alto Vale do Ribeira para o Porto de Paranaguá, que pertencia à 5ª comarca de São Paulo. Então essa seria um resumo da história. Aí, em 1853, tem a emancipação da província do Paraná. Não tinha ainda Curitiba, tinha a província do Paraná, que era
São José dos Pinhais, né, que era, eu esqueci o nome da santa lá, porque todas as vilas tinham a santa ou um santo, né, como referência. Daí que foi chamado de Campos Gerais, a região de Curitiba. Esse Campos Gerais, se for pegar bem, tá na nossa região, que é a região do Assumim, que é a região nossa, que mais tarde, depois no século XX, vai acontecer a primeira colonização de imigrantes estrangeiros, como alemães, franceses, da Islândia, portugueses, italianos, para substituir a mão de obra escrava que estava começando já não ter mais devido à libertação dos escravos, né? Então vieram para essa região, que era essa região de Céu Azul. E os europeus na época não se deram bem ali, naquela região, devido à densidade da mata. Alguns vieram para o Vale do Ribeira aqui do estado de São Paulo, que seria o Alto Vale do Ribeira nosso aqui, que é hoje Adrianópolis, Ribeira, e outros desceram para o sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Principalmente lá para a cidade de Bento Gonçalves, onde tem as vinícolas de vinho, naquela região lá. Então, inclusive a família Gilbert é uma das famílias antigas francesa aqui, que tem ramificação aqui e tem lá no sul. Então, essa foi uma colonização que não deu certo, em termos como Dom Pedro, na época, pensava em fazer, né? Então, o Vale do Ribeira, como você disse no começo, se a gente for olhar geograficamente, é um país. Um país que qualquer parte do mundo, a Europa, Estados Unidos, queria ter. Com todos os recursos minerais, né, que tem. Nós temos recurso hídrico. Você pega hoje, fora a Amazônia, a nossa bacia aqui é uma das maiores que tem. Porque não é só a bacia do Ribeira, vem também em conjunção a bacia Guarani, que vai até lá embaixo, quer dizer, isso não tem como separar. É igual o rio Ribeira. Você tem o rio Ribeira, mas tem seus afluentes, que nem o rio Pardo, é o mesmo porte do rio Ribeira. Você pega o rio Catas Altas, também um porte mais ou menos igual ao rio Ribeira, então, quer dizer, o rio Juquiá. Então a bacia nossa não tem como separar, só o nome no mapa, mas é uma bacia só. O Vale do Ribeira é o Vale das Águas, na verdade, né? É uma região inteira que vive em torno da água, né? Suas comunidades, suas formas de fazer agricultura. Então, na verdade, aqui a gente tem um território intensamente ligado à água, onde as pessoas aprenderam que dela é possível tirar sustento, dela é possível tirar turismo, lazer, e, enfim, é uma ligação orgânica. O rio não é só para banhar, mas também para curar as pessoas. Dentro da concepção, né, da percepção guarani, que o rio tem poder de cura. Só nessa entrevista que estou falando, né? Porque o rio, ela caminha, não é uma coisa reta, mas sim uma coisa curva, né? Por que essa curva? É a própria dança do rio. A dança do rio, ele começa, né, a partir esse corrente, né, essa curva, né? Ele cria grande energia para a própria terra, para as plantas, para os animais, para as pessoas. E o rio não precisa de nós para existir ali, mas nós precisamos constantemente do rio da água para você consumir. Porque em Anderu, Deus foi meticulosamente, criou o mundo para que ele pensa, o Nhanderu falava assim: eu tenho que pensar por meus filhos, que possa viver tranquilo e cuidar dessa minha criação, do meu grande jardins. O Ribeira ele é uma artéria, né? É o fundo da bacia, então tudo que vai para ele, tudo que está nos outros rios, nos ribeirões, córregos, riachinhos e tudo mais, vai para ele. E depois lá para Iguape, lógico, né, para o oceano. Mas ele, enquanto rio, ele recebe tudo isso, né? Então, se a gente se preocupa, às vezes, com o rio por ele ser belo, por ele ser bonito, só que é importante, lógico, né, a paisagem e tudo mais, mas a saúde mesmo da água, a saúde do rio, né, dos organismos que moram nele e tudo mais, depende desse cuidado do todo, da região toda.
E aí que eu acho que está o problema, entendeu? Talvez a gente não consegue nem ter uma atenção que deveria para o próprio Ribeira, e eu vejo que os afluentes, tanto os maiores como os menores, estão mais abandonados ainda nesse termo de atenção, entendeu? Todo mundo quer ter muito mais do que precisa, entendeu? E se você estudar natureza, eu sou biólogo de formação, né? Fiz a Universidade Federal do Paraná, tal, sou professor de ciências hoje, mas assim, ninguém quer viver com pouco, entendeu? Ninguém quer viver com pouco. E aí está na hora de fazer isso. A gente tem que mudar todo o esquema de vida. Não é só questão de capitalismo, socialismo, não é essa questão. A questão é que se essas pessoas que são ambientalistas, que têm toda essa consciência, elas não se contentam com pouco, todo mundo quer, né, essa ideia de ter o carro novo, o celular novo, a minha pousada tem que ser boa, ela vai ser boa quando eu tiver turistas internacionais, né, quando eu tiver cheio de gringo na minha pousada, aí eu vou estar ganhando rios de dinheiro. Então assim, eu estou no meio da Mata Atlântica, explorando a natureza com a minha pousada, por exemplo, só estou dando um exemplo, né? Nada contra a pousada, mas assim, as pessoas não se contentam em ter um ganho X que é suficiente para ela sobreviver com dignidade. Ela quer ter mais, então essa falta de freio, de visão, é que não vai ter limite, porque todo mundo quer isso, na verdade, né? Todo mundo quer ter as coisas, achar que a vida, que o sucesso da vida é isso, é ter coisas, né? E a natureza, ela não admite desperdício. Não é brincadeira, né? Nenhum sistema natural, nenhuma população de plantas ou animais ou fungos ou qualquer outra coisa que você queira ver, na natureza elas não admitem desperdício de energia, de forma alguma. A energia ela é vital e ela é difícil de obter. Então, quando você obtém, você não desperdiça, né? Uma onça não vai matar 2 capivaras para comer. Ela mata uma capivara e se ela não aguentar comer, ela não vai comer, mas vão vir os outros bichos, os urubus, e vão vir, né, outros animais e vão, assim, detonar aquela carcaça, né? Aquilo não vai sobrar nada, vai voltar tudo para a terra. Então, é 100% reciclado, não tem desperdício. Agora, nós como sociedade, para com isso, não existe isso, né? A questão da cimenteira, isso é muito polêmico, essa visão que você está falando é real. Porque veja bem, primeiro, que a lei do Paraná autorizou, o Estado de São Paulo proibiu. Então eles instalaram por exemplo, a pedreira que está atrás de nós aqui, em frente da minha casa, ela foi feita ali, a exploração, em cima de várias cavernas. Eu conheci as cavernas ali quando moleque, fiz muitas expedições. Mas a lei permitiu. São várias cavernas, não teve estudo nenhum. E também a exploração está passando assim de um limite. Por exemplo, era para durar 100 anos, e 100 anos quer fazer em 30 anos. Então, quer dizer, as explosões estão acontecendo, não tem nenhum estudo adequado assim, em termos arqueológico, indígenas, toda essa questão, né, antropológica, né, para poder primeiro ter o estudo fazer. Nesse primeiro momento o interesse é estritamente comercial e é o capital selvagem, como nós conhecemos, o capital selvagem. Está trazendo problemas para a população bastante, em termos de poeira, em termos de barulho, em termos de poluição visual. Quando você chega, você leva um susto, né? Que a gente só via essa poluição visual na televisão em Minas Gerais. Quando você está aqui todo dia convivendo, você fica assustado. Tem as mineradoras que eu acho que não sei qual que é pior, né? Talvez as mineradoras acho que é pior, mas tem assim, mais de 4.000 pedidos registrados lá no Ministério da Minas e Energia, né, em Brasília, pedidos de investigação, de lavra, de autorização, de algum estágio, né, do processo para minerar, né? Então, e de todo tipo de minério, isso pegando a bacia inteira, desde o Paraná até Iguape, tá? Então, assim, é absurdo, as pessoas estão de olho aqui mesmo, né, nessa questão. Muitas vezes a ideia, né, desse interesse econômico parece que está acima da lei, acima de uma lei da natureza. Porque a partir do momento que você deixa, digamos que um fazendeiro deixa 30 metros como mata ciliar, esse mata ciliar, ele começa a proteger esse rio, e o rio protege essa mata ciliar e posteriormente todas as mediações, né, onde o rio corre, tem água, né, suficiente para
para fortalecer próprias as florestas, a mata, próprias plantas, né? Mas se a gente cortar tudo, daí já não temos palavras a definir, né? Mas eu acho que definiria assim que está totalmente sem, vamos falar assim, sem noção, né? Do que está acontecendo, o que ele está produzindo para efeito da existência da água. Mas é tudo, né? A água ela só vai refletir a escassez do todo, porque a hora que você detona uma montanha para tirar mineral, para fazer a lataria do carro, para fazer o telhado da sua casa, né? A madeira que vai construir a sua casa, o cimento que vai construir a sua casa. Então as pessoas querem uma casa pequena? Não, elas querem casa grande, né? É status, né? O celular seu tá bom, mas você quer ter o melhor, porque é status, não é só questão de funcionar ou de ser uma ferramenta para você trabalhar, né? Tem a questão do status, o carro é a questão de status, a roupa é a questão de status, e as pessoas ligam muito para isso ainda. Até quando que vão existir fazendas de banana aqui no Vale do Ribeira que plantam banana praticamente dentro do rio? Então, onde está a lei das APPs? Onde está a lei da mata ciliar? Onde que está isso? A senhora percebe que os peixes do rio, como que a senhora percebe assim, essa mudança? Como é que era antes, né? Como é que é agora? Mudou muito. Porque antigamente era ali pelas 8 horas da noite, você saía no baixio, uma tarrafa, você pegava a mistura para comer. Você via peixe correndo no baixio. Era o nosso, a mistura que a gente mais utilizava era o peixe cascudo. Traíra meu padrinho, o Antônio Mariano, ele ponhava um catoeiro aqui, nessa ponta aqui. Uma água suja assim, ponhava um cascudinho ali e deixava ali. Quando era tarde, ele ia lá e pegava a tararira desse tamanho, gente. Hoje não existe mais, hoje já está fazendo o quê? Está fazendo um tempão que eu não vejo mais isso. Os pescadores, né, as pessoas que gostam de pescar, e a pesca esportiva principalmente, acham legal. Tudo bem, é legal, é gostoso, faz bem, né, ir lá pescar, toda aquela coisa. Mas, os peixes exóticos, eles estão sendo colocados no ribeiro assim, sem controle nenhum, entendeu? Em vez de tentar repovoar, né, com espécies nativas como a traíra grande, o trairão, que fala o traíra sul, que tinha, né, eu falo tinha porque hoje é raríssimo pegar um peixe desse no ribeiro. Né, um peixe que chega a mais de 10 quilos, né, uma traíra de mais de 10 quilos é um peixe interessante. Mas assim, o aniá mesmo, né, o cascudo, você sabe que tem o cascudo e o aniá, né? O aniá é aquele mais clarinho, cor de areia, né? Então assim, muito raro, que tinha de monte. Muito raro você pegar esses peixes. Então aí você tem tucunaré, você tem bagre africano, você tem uma série de espécies que foram introduzidas no Ribeira, ou acidentalmente ou propositalmente, né? Tem pessoas que tinham tanques de criação que romperam com enchentes e acabaram contaminando o rio. Mas esse desequilíbrio é um sinal ruim, né? É exatamente esse tipo de cultura, esse tipo de animais, né? Que não tem nada a ver com a nossa região. E aí quer se importar de outro lugar coisas aqui para a região. Então mata-se o rio, pisoteia-se as margens, as matas ciliares, né? Você tem uma dinâmica muito simples, né? Se você pegar o Ribeira de lado, né? Se a gente pudesse ver ele de lado, assim, ele é assim, né? Por quê? Porque ele nasce a 1.200 metros quase de altitude, né? E até Iguape, né, são 470 quilômetros só. Mas não é só isso. Isso já é uma declividade grande. Só que, assim, a maior parte dessa declividade, né, está até aqui, até Eldorado, até Itapiúna, que é um distrito de Eldorado, né? Ali ele desce praticamente tudo, 600 metros praticamente ele desce ali, né? E de registro para baixo, o registro está a 5 metros de altitude. Então, assim, de Eldorado para baixo, você tem uma planície, né, litorânea, que o rio começa a ficar mais lento, mais largo, e aqueles meandros, aquelas curvas assim, né, que fazem isso, aqueles S's assim, intermináveis até chegar lá em Iguape. Aí você tem duas coisas. Olha só, você tem o desmatamento lá em cima, no Alto Ribeira, para plantar pinos, eucalipto e outras lavouras, né? E lá os morros são muito altos, a inclinação muito forte. Então o que está acontecendo? Quando você desmata aquilo e chove,
A água não tem aquele efeito que a floresta faz, ó, esse efeito que nós estamos vendo aí da esponja, né? A água até encharcar uma copa de árvore e chegar no chão, né? Ela demora um tempo e isso entra muito lentamente no chão. Então, assim, dá tempo de encharcar a primeira etapa do solo e aí essa água vai indo lá para o lençol freático, vai alimentar o lençol freático. Mas vamos dizer, choveu bastante, então, chutando assim, né? 70% da água que caiu lá, se tiver floresta, vai para dentro da terra, alimentar o lençol freático. 30% vai escorrer ladeira abaixo e vai chegar nas calhas, nos ribeirões e vai chegar no fundo do rio. Quando você desmata, isso inverte. Porque a água bate direto no solo e aí ela encharca muito rápido a primeira camada do solo. E a água não consegue entrar ali e ela começa a escorrer para a calha do rio. Então você tem assim, 70% da chuva vai para o rio e 30% para o lençol freático. Quando chega na época da chuva, enchente. Porque você está jogando muita água no rio. Sedimenta também. E na época da seca, o rio está lá embaixo porque não tem água no lençol freático, cara, não tem estoque para alimentar o rio. Então você percebe, eu tenho 54 anos que eu moro na frente do rio praticamente, e eu percebo em 50 anos isso, né? A mudança assim, de nos verões, nas épocas de seca aqui em Eldorado, raramente eu via determinadas pedras aparecerem no leito. E hoje, uma semana sem chuva, você vê muito mais pedras do que aparecia naquela época. Então o leito dele está fazendo isso, quer dizer, a água está baixando. E aí se somar isso ao que está acontecendo do médio para baixo, que também é o desmatamento para plantar banana e tudo mais. Então, e aí é o assoreamento. Então o rio já é mais lento para baixo. Com o assoreamento, você está jogando terra dentro do leito dele. Você está travando ele, você está fazendo ele ficar mais fácil de transbordar, certo? Porque o fundo está subindo, né? Então ele fica mais fácil de transbordar. E você freia o rio não tem vazão. Então, para quem mora no médio vale, aqui entre Eldorado e Sete Barras, talvez é a pior região para as enchentes futuras, né? Porque nós estamos alimentando de água lá em cima para cair na nossa cabeça e ainda estamos freando aqui embaixo para não deixar a água escoar para o Atlântico. Mas já tem a exploração de calcário. Você vai ali perto da Vila Mota, tem um calcário, hoje chega a sair de 8 a 9, até 10 caminhões carretas de calcário, que é para a questão da alimentação animal e outras coisas que usa ali, né? Então, imagina o tamanho do estrago que está aí. É dinheiro para o município? É dinheiro, economicamente. Mas quando exaurir toda essa questão do minério, vai ficar aí, como se diz assim, a dívida para o povo, que a gente chama de passivo ambiental. É um passivo, assim, até horroroso, né? Porque fica a questão visual feia, a questão também do futuro, que não tem estudos ainda em termos de saúde. Como todo bem, né? A água é um bem, é o maior bem que a gente tem. A gente tem, vamos dizer assim, várias atividades especulativas em relação ao uso desse recurso. Então eu vou colocar aqui um ponto que eu acho importante. É lógico que o cuidado, é lógico que a parte do que a gente vai fazer na gestão ambiental das indústrias, de quem está ali depositando esses resíduos, né? Mas eu vejo muito também nessa questão do pagamento pelo uso. Eu acho que quem usa tem que pagar. Quem usa em grande quantidade precisa pagar. E acredito que esse é um componente importante para que sejam investidos para que seja investido esse dinheiro, né, que obtém do pagamento pelo uso nas melhorias da bacia. Então, em educação ambiental, a gente vai utilizar isso, nós vamos colocar isso também em restauração de matas ciliares, por exemplo, no incentivo do pagamento por serviços ambientais, que eu acho que é uma coisa que tem o número da nossa bacia, pela forma como a gente utiliza e pelas pessoas que estão envolvidas com ela. Então eu vejo muito mais nesse sentido, no sentido da cobrança, que eu acho importante, e no sentido também dos cuidados, de entender que cada processo que for feito em relação à nossa bacia, ele tem que ser muito bem discutido. Ele não pode vir de cima para baixo apenas pela necessidade e pela pressa. É uma memória do Ribeira, né, que aconteceu no município de Adrianópolis, no alto curso do Rio Ribeira de Iguape, quando a mineração de galena marcou um tempo. E a Plumbo S.A. se instalou na região em meados do século XX, trazendo emprego, prosperidade, e durante mais de 40 anos extraiu chumbo, prata, ouro e outros minérios do subsolo paranaense, enquanto a cidade crescia ao redor da mineração. Mas quando as máquinas silenciaram, o que ficou foi um rastro de contaminação. As margens do Ribeira
Mais de 350 mil toneladas de rejeito industrial foram deixadas a céu aberto. O solo, a água e as comunidades vizinhas, como Vila Mota e Capelinha, carregam até hoje os impactos da exposição prolongada ao chumbo. Crianças, mulheres e trabalhadores apresentaram níveis alarmantes do metal no sangue. E o rio, que cruza o território, foi atingido em seu curso e em sua essência. E a história da Plumo revela um dilema comum em dias atuais, entre o progresso prometido e o passivo esquecido. E nos lembra que nenhum rio será inteiro enquanto parte do seu caminho ainda sangrar invisível sob a poeira do abandono. Lá na Plumo é interessante, né? Quando eu entrevistei o Dr. Basílio, eu cheguei a conhecer lá, mas eu não tinha noção, assim, de como que era a cidade. Então, eles fizeram uma cidade. E até no livro, o nome do livro vai ser A Cidade Plumo, 1938. Porque era uma cidade, embora era conhecida como Panelas de Brejaúva, Minas e Panelas de Brejaúva. Só que a estrutura social é interessante lá, porque eles colocaram tudo que uma cidade não tinha. Por exemplo, lá tinha as casas, as pessoas moravam com a família lá, não tinha que viajar, apesar que na região ali alguns já tinham casa. Tinha o clube deles, a parte de divertimento, né? Tinha o campo de futebol, tinha os bailes, tinha cinema ao ar livre. Conhecida como Plumo, né? Uma extração, beneficiamento, processamento de chumbo, de ouro, de prata e de outros minerais que deixaram uma memória de uma época de prosperidade, pelo que os registros nos mostram, né? A vila de Plumo com centenas de pessoas que viviam e trabalhavam ali. Também foi um transtorno, né? Porque a gente não sabia que fazia mal, né? E a gente só utilizava essa água do rio. O rio podia estar cheio. Você pegava aquela água, você ia cozinhar o arroz, você passava num pano para cozinhar o arroz, aquela espuma, sabe, ficava amarela no arroz, sabia? E a gente utilizava a mesma coisa. Mas também uma memória de muita dor, sofrimento tanto para as pessoas quanto para a bacia hidrográfica, na sedimentação do chumbo na bacia. No livro da Plumo, que eu estou escrevendo com um amigo que foi gerente lá há muitos anos, eu estava fazendo um levantamento de quanto de ouro saiu de lá. Eu tenho um registro de um jornal, só de um ano, saiu 12 quilos de ouro. 12 quilos de ouro. Transforma isso em dinheiro. Mas essa riqueza não ficou aqui. Ao contrário, que ficou passivo, horroroso, né? E ainda ficamos mal falados aí, né? Que é uma região que produz chumbo que traz malefício para a saúde. Em meados do século XIX, ainda na época do Império, que um canal artificial começou a ser aberto no município de Iguape. A ideia era simples, ligar diretamente o rio Ribeira ao Mar Pequeno, encurtando o trajeto das embarcações que transportavam principalmente arroz, que era o motor da economia local na época. O Valo Grande, como ficou conhecido, foi escavado com mão de obra escravizada, entregue à força das águas no ano de 1855. O que era um corte de 4 metros, logo se transformou numa ruptura irreversível. Em poucas décadas, o canal se alargou de forma descontrolada, drenando mais de 2/3 do fluxo do Ribeira, diretamente para o estuário. O que parecia avanço, tornou-se um desastre. Os portos fluvial e marítimo, que davam vida à cidade de Iguape, foram inutilizados pelo assoreamento. Mas os maiores impactos não ficaram apenas na história urbana. O ecossistema lagunar do complexo estuarino de Iguape, Cananéia e Ilha Comprida, um dos maiores e mais ricos em biodiversidade do Atlântico Sul, foi profundamente alterado. A entrada contínua de água doce no estuário comprometeu o equilíbrio entre salinidade e turbidez, modificando drasticamente a composição da ictiofauna, que é a vida da água. Espécies adaptadas à transição entre o doce e o salgado perderam seu habitat natural. A pesca tradicional, base alimentar e econômica de inúmeras famílias caiçara, nunca mais foi a mesma. O Valo Grande é uma cicatriz na memória do Ribeira, um traço aberto no corpo do rio que ainda hoje muda o ritmo das águas, a vida dos peixes e o destino das comunidades que vivem à sua beira.
porque a turma queria passar com canoa para descarregar arroz, as coisas que plantavam no sítio e não tinha entrada. Então as pessoas começaram a abrir. Assim meu pai falava para mim que eles abriram com a pá. E foi aonde abriu uma grande vala que hoje em dia abriu demais até, né? Ah, passa, tem teto, tem passarela, ponte e tudo para poder atravessar. Antigamente não era, né? Há muitos anos atrás era uma valinha pequena e continuou abrindo e a água invadiu tudo. Ficou até bonito, né? Porque antigamente não tinha aquilo ali, há muitos anos atrás. Eu nem acho que não existia ainda aqui. Mas aí o povo começou a carregar as mercadorias aqui, que é igual plantação, né, de arroz, feijão, tudo que eles plantavam, palmito, que aqui era a terra do palmito também. Eles traziam por ali. E os pescadores, eles têm, e é um povo muito bom. A gente percebe que é um povo que tem muita solidariedade, que tem esse afeto ao próximo, que é muito diferente das outras cidades, né? E aqui o pescador, se alguém for ali, ele estiver batendo a rede e fala assim, você me dá uns peixes, ele pega uma sacola e dá uns peixes. Entendeu? Ele não tem essa questão. Vou vender isso aqui, não sei o quê. Não. Se está precisando, leva. A gente cansa de ver isso. O rio já estava lá, movido pelo seu campo gravitacional, né? Saindo lá dos Campos das Gerais, permeando a Serra do Paranapiacaba, deslizando por todo esse alto vale, médio vale, até chegar na Barra do Ribeira, né? Então isso é um processo de longo tempo, né? Então envolve uma série de coisas, né? Que não são só interesses comerciais, né? São interesses de vida, né? De vida, de um poder que a natureza tem, que só quem pisa numa água desse rio, só quem tem uma relação de entender os peixes, de entender os ciclos, vai poder conseguir manifestar, né? Então a gente usa muito a arte para isso, né? A poesia, as canções, a literatura, que é de deixar um legado para que essas gerações consigam, através dessas produções, entender, né? A fala do cantador, a fala do poeta, a fala de todos os outros artistas que se colocam, né, à disposição de, dentro da sua arte, falar um pouquinho sobre o universo que é para nós, que é o Rio Ribeira. Deixa as pessoas cuidarem do rio, se apropriarem do rio. As pessoas daqui. Ouçam as pessoas daqui. Ouçam as pessoas. O que nós podemos fazer com o rio? Deixa ele seguir sua calha natural. Deixa ele... Nada de planos aí que vai cada vez mais agredir o rio, né? Então, na minha pequena visão, é isso que eu sonho para o Rio Ribeira, não só para o Rio Ribeira, como eu disse, né? Para toda a bacia do Rio Ribeira. Por que só queres minha água e ignora os meus apelos, né? Tantos desenredos tenho tido para que entenda o valor do meu tesouro e que você entenda quem eu sou, né? Eu sou caniné, sou tapuio e você só enxergas o quê? Que você só quer enxergar o que está debaixo do chão, você quer enxergar as coisas que têm um valor agregado e esquece, né, que se existe essa água é porque existiram pessoas dentro desse território. Renegue Deus do dinheiro e abraça o amor que Nyanderu deixou para cada um de nós. É só isso. Não tem uma palavras. Renegue Deus dos dinheiros e abraça o amor do infinito de Nyanderu que nos deixou. Isso define. Cuidar do rio é cuidar da gente, né? Da gente mesmo. Se a gente está falando esse papo todo de que somos um, né? Então tem que cuidar. Cuidar para preservar, para que ele possa continuar existindo, alimentando todo mundo, todos os seres que vivem nele, né? Junto com ele ali, e a nós mesmos. Aquele que ainda tiver consciência do que está fazendo, preserve.
Preserve aquilo que foi do passado, do antepassado, né? E o rio é uma coisa que nunca vai se acabar, porque é uma coisa que Deus nos deu, né? Então vamos preservar, né? Quem vai pro além vai, quem fica continua a luta. Mas não deixe seu rio se acabar. Nossa. Posso dar um abraço na senhora? Sim, pois não. Dê um abraço. De coração para coração, senhora. Deus dê saúde para a senhora. Mantenha essa memória. Muito obrigado. O Vale do Ribeira é meu maior patrimônio, é o meu horto florestal que eu tenho que preservar. Então a Bacia do Ribeira é um tesouro. É um tesouro que tem que ser muito bem guardado, né? Cercado, muitas unidades de conservação, muitas comunidades tradicionais, muita gente também, né? Muita gente que também cuida do rio. Mas eu acho que uma mensagem que a gente pode deixar é a de que esse cuidado não tem fim, de que esse cuidado é contínuo, ele é constante e de que deve haver discussão e investimento também. Não há como preservar sem investir. E não há como preservar sem educar e não há como preservar sem gente, porque não há como a gente ter espaços, né, que vão ser utilizados sem ter gente neles. E essa relação das pessoas com a água é muito importante. E uma outra coisa com a qual eu me preocupo muito é com as fontes de poluição. Nós não podemos deixar isso de lado de modo algum, porque é necessário também que a gente invista em pesquisa para saber como está a água do nosso rio, é necessário que a gente invista em entender esses processos e coibir as ações que causam poluição. Eu vejo isso como assim, fatores bem importantes. A importância do rio e da água é tudo. Tudo, porque sem água a gente não vive. Seja para beber, para fazer os seus alimentos, e para a natureza, que precisa daquilo ali. Que sem água as plantas não crescem, né? Não vive nada, a gente morre. E eu não quero que aconteça isso na minha vida, e nem na vida de ninguém. E nem na vida do Rio Ribeira. Nem no Rio Ribeira eu não quero que aconteça isso. Que eu acho a coisa mais linda. Quando eu subo lá naquele Cristo, que eu vejo aquele rio, a coisa mais maravilhosa, que só acho que é aqui que encontra isso daí. Só aqui que encontra essa maravilha. Eu adoro a minha cidade, adoro o lugar que eu vivo, adoro tudo, a natureza. Que Deus conserve assim e o povo tenha consciência de cuidar melhor. O rio, ele pediria, em primeiro lugar, eu sou o Rio Ribeira, eu gostaria que vocês me respeitassem mais, que vocês deixassem minha água correr livre e limpa, porque minha missão, ela só se completa quando eu abasteço as cidades, eu mato as sedes e os peixes podem nadar livremente nas minhas águas. Eu sou o Rio Ribeira. Eu não sou só um rio. Eu sou um rio de inspiração. Mande avisar o Ribeira, daqui avista-se o mar. Anhangaíba venceu, corra que o mal não hesita, corre com tudo que é seu. Ele devora a bauxita, luta pra ter apogeu. Aí
Eu nasci no alto da serra, sou São Lourencinho, sou Juquiá-Guaçu. Cadê o peixe do Rio do Peixe? A São Lourenço, velho Cairé. Hoje solto as matas, imagens devastadas. Juquiá ainda tem mata ciliar, mas tem peixe estranho por lá, assim, Atraíra, Nhobagre, Tajabucu, Dona Piaba, Intel Lambari. Estão fazendo reivindicação. Dizem que peixes estranhos estão dominando o rio. Até Iara, que pouco fala, outro dia me alertou. Homem Juquiá, tudo tem seu lugar, seu tempo e valor. Até hoje não sei se sou rio de águas sujas, espinho sujo ou covo para peixe apanhar. Deixa pra lá. Agora já sou ribeira. Também procuro as 7 barras. Conheci uma cabocla que lavava a roupa ali na Barra do Juquiá. Por ela chorei. Meu registro velado em velas, barquinhos de Toro Nagache. Sou somente ribeira, caipirão, mentiroso, bom de prosa. Pois dizem que Jacupiranguinha e Guaraú fizeram dupla para morte me desafiar. Mandei eles escolher viola, pandeiro, rabeca, dia e hora. Ninguém me vence nos desafios de viola. Eu só não quero morrer no mar, mas já nem sei onde acabo como o rio e renasço como o mar. É quente como um beijo conobial, encontro das águas do Juquiá-Guaçu com o próprio Juquiá. É uma gigantesca proteção de barrancos, ora devastados, assoreados, ora vivos por florestas meninas de flores pitorescas e seres fantásticos de negro d'água ao Arurá. É o sublime encontro do Juquiá com um São Lourenço. É como retornar a tempo de domínio dos índios Cainás. E Juquiá volta a ser Iquiá, e São Lourenço volta a ser Canheré, e as águas barrentas de um adormecem em águas claras de outro. É sublime o encontro do Juquiá com o Ribeira. As ninfas já estão por toda a barra a bailar. A viola do Ribeira ponteia como ela só. Tem fandango rio acima, saudade do tempo do ouro em pó, mas se engana assim quem pensa que toda a nossa riqueza foi para Lemar. O tesouro do Ribeira, 7 barras que o diga, não é ouro, nem riqueza. É a nobreza de ser rio e de levar na correnteza a nobreza de estar vivo, já além do ano 2000. É como o vento penteando o cabelo das águas, assim é o encontro do Ribeira com o mar, trazendo em cada curva o fragmento de um epitáfio. E amanhã voltar a ser um cordinho, ribeirão, rio, e recomeçar, recomeçar, recomeçar.